Vamos começar então a nossa segunda aula do nosso curso de Firebird. Tudo bem? Então, como eu já falei na aula passada, o Firebird ele é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? E ele é um sistema gerenciador de banco de dados totalmente gratuito. Você não vai pagar nada por ele. Ele é extremamente leve, ou seja, ele ocupa pouco espaço no HD. Tudo bem? O que mais que a gente pode falar? Nós vamos falar bastante sobre as características dele, mas um dos motivos é que ele é totalmente gratuito e que ele é leve e também bastante eficiente, tá bom? Então vamos começar aqui então a nossa segunda aula. Vamos começar a nossa segunda aula de Firebird. Então vamos lá, nossa segunda aula, ok? Essa vai ser a nossa segunda aula do nosso curso de Firebird, ok? Hoje é o dia 3/8/2020 e agora são 14 horas e 22 minutos, tá bom? Então, no caso, o Firebird, vamos colocar aqui, Firebird, tá bom? O que acontece? Como eu já falei na aula passada, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Nós vamos colocar um R aqui depois, que eu vou explicar que ele também é um sistema gerenciador de banco de dados relacional, tá bom? Mas por enquanto tá bom, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? E o que acaba acontecendo com o Firebird? Ele não é o único sistema gerenciador de banco de dados existente, tá? Nós temos muitos sistemas gerenciadores de bancos de dados, onde nós podemos destacar, em primeiro lugar o Oracle, ok? Em segundo lugar, nós podemos destacar o MySQL, que é um outro sistema gerenciador de banco de dados. Todos esses são sistemas gerenciadores de bancos de dados. Em terceiro lugar, nós podemos destacar o SQL Server, tá? A Oracle é de uma empresa que se chama Oracle, tá? O MySQL também é de uma empresa da Oracle. O SQL Server é da Microsoft, tá? Nós temos o PostgreSQL, SQL, tá? Nós vamos ter, por exemplo, mais um da Microsoft, que esse aqui é totalmente livre, tá? Nós vamos ter aqui no caso o Axis, que também é da Microsoft, ok? Nós vamos ter, por exemplo, o Informix. Deixa eu ver se eu lembro de mais um. Nem sei se existe mais, mas já existiu. Tinha o Sybase, ok? Então, todos eles. E também temos aqui, como eu falei, né, o Firebird, ok? Todos esses programas, todos esses softwares, eles são sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? E o que acaba acontecendo? Cada um tem suas qualidades, cada um tem seus defeitos, né? Mas, por exemplo, aqui no caso, só para destacar, o Oracle é pago, ok? O SQL Server é pago. O Axis vem já no pacote Office da Microsoft, então é pago. Já esses daqui eu nem sei se existem mais, o Informix e Sybase, não faço ideia se existem, mas eu acredito que eles também são pagos, ok? E o que acaba acontecendo? Então, nós temos como opção gratuita, ou em alguns termos gratuita, nós temos o MySQL, nós temos o PostgreSQL, e nós vamos ter o Firebird, tá? Nós podemos colocar esses três aqui
vamos dizer assim, gratuitos. Ou gratuitos para finalidades educacionais. No caso, não. O Firebird ele é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Ok? Então, nós temos, no momento, tem muitos outros sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Mas esses daqui são os que eu estou lembrando no momento, tá bom? O que acaba acontecendo? Existem também, esses são os sistemas gerenciadores de bancos de dados, todos eles são relacionais, tá? É que a gente chama, vão ter os não SQL, ou no SQL, tá? E todos eles também, eles utilizam uma linguagem, eles utilizam pelo menos a base de uma linguagem que se chama linguagem SQL, tá? Todos eles usam uma linguagem de consulta que se chama linguagem SQL, tá? Tudo bem? Então, o Firebird usa SQL, o PostgreSQL, o SQL Server, o MySQL e o Oracle, todos utilizam SQL. Só que aí eles vão ter algumas diferenças, dialetos e assim vai. Mas todos fazem uso da linguagem SQL. Numa outra aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem SQL, tá bom? Mas o que acaba acontecendo aqui? Todos eles são sistemas gerenciadores de bancos de dados. E o que seria o banco de dados, né? Nós vamos ter aqui, então, o banco de dados. Na verdade, o que acaba sendo? Nós vamos ter, então, um banco de dados é uma forma de você armazenar, né? Um banco de dados seria o armazenamento das informações relevantes para um sistema. Que nós vamos chamar de dados, né? Geralmente essas informações elas estão ligadas, elas estão relacionadas, elas têm um vínculo entre elas, né? Essas informações que fazem parte, essas informações que fazem parte do banco de dados estão ligadas entre si, ok? Estão vinculadas, ok? Estão relacionadas, tá? Então, essas informações que fazem parte do banco de dados, elas estão ligadas entre si, estão vinculadas, estão relacionadas, tá? E nós podemos imaginar a estrutura de um banco de dados da seguinte forma. Nós vamos poder ter no nosso sistema gerenciador de banco de dados, nosso sistema gerenciador de banco de dados, o que ele vai poder ter? O nosso sistema gerenciador de banco de dados ele vai poder ter vários bancos de dados, né? BD1, BD2, BD3, ou seja, eu posso ter vários bancos de dados. Por exemplo, aqui eu posso ter um banco de dados de uma farmácia. Aqui, não, vamos imaginar o seguinte, um cara ele é dono de uma rede de farmácias e aqui ele vai ter um banco de dados de cada uma delas. Uma ideia, por exemplo, tá? Eu posso ter diferentes tipos, posso ter mais de um banco de dados, tá? Controlado por um sistema gerenciador de banco de dados. Cada banco de dados,
ele vai ser formado por tabelas. Nós já vamos entender o que são essas tabelas. Tá? Então, um banco de dados pode possuir uma ou mais tabelas, tudo bem? E cada tabela vai possuir um ou mais registros, tá? Então, ela vai ser formada por registros, tudo bem? Registro 1, registro 2, registro 3, e assim vai, tá? E os registros, eles vão ser formados por campos, tá? Então, eu vou ter o campo 1, campo 2, campo 3, e assim vai, tá? Então, todo sistema gerenciador de banco de dados, ele vai controlar muitos bancos de dados, tá? Cada banco de dados vai ser formado por uma ou muitas tabelas. Cada tabela vai ser formada por um ou muitos registros, pelo menos, pode ter nenhum. Você cria a tabela e de repente não tem nenhum registro dentro delas. Tudo bem? E cada registro vai ser formado por vários campos, ou um ou vários campos, tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Nós podemos imaginar o seguinte: nós podemos imaginar que os campos, tá? Eles são a minha unidade básica, tá? Quando eu estou definindo uma estrutura de banco de dados, quando eu estiver definindo uma estrutura de banco de dados, o que eu vou ter? Eu vou ter o campo como minha unidade básica. Então, eu vou escrever aqui, ó, campo vai ser minha unidade básica. Aí, eu vou ter, depois dos campos, eu vou ter os registros. Ok? Aqui eu vou colocar um S para campos. Tudo bem? Depois dos registros, nós vamos ter as tabelas. Nós vamos ter tabelas. Ok? E, por fora de tudo, né, nós vamos ter os bancos de dados. Ok? Nós vamos ter os bancos de dados. Então, a minha estrutura maior é o banco de dados. Tá? Dentro do banco de dados, eu vou poder ter uma ou mais tabelas, ou você simplesmente só criou o banco de dados, mas não fez nenhuma tabela. Pode acontecer isso, tá? Então, eu tenho... O que eu vou ter aqui? Deixa eu escolher uma cor aqui. Escolha o vermelho mesmo. Então, eu vou poder ter... dentro do meu banco de dados, de repente eu criei o banco de dados, não fiz nenhuma tabela ainda, mas não teria muita lógica em fazer isso, né? Então, depois que eu criei, ao criar as minhas tabelas, essas minhas tabelas elas vão ter registros, tudo bem? E os registros, eles vão ter campos, tá? Então, eu tenho uma estrutura de organização para criar um banco de dados, tá? Então, você vai ter uma hierarquia, onde, num primeiro momento, eu vou ter o banco de dados, né, como elemento principal. Eu vou ter o meu banco de dados como elemento principal. Abaixo dele, eu vou ter as tabelas, ok? Abaixo das tabelas, eu vou ter os registros, que eu quero manipular os registros. E abaixo dos registros eu vou ter os campos. Vou ter os campos. Tá bom? Então, nós temos banco de dados, tabelas, registros e campos. E aí, o que acaba acontecendo? O Firebird vai ser... Uma das responsabilidades do Firebird é permitir que eu crie essa estrutura, né? Então, através de um sistema gerenciador de banco de dados, que pode ser qualquer um desses que eu falei aqui em cima,
Todos eles permitem fazer isso, tá? Todos eles permitem. Eu vou poder, eu tenho em todo, vamos colocar assim. Ah, não, poxa vida. Em todos os sistemas gerenciadores de bancos de dados, será possível definir e criar essa estrutura. Ok? Então, por exemplo, em qualquer um deles, eu vou poder criar bancos de dados, eu vou poder criar tabelas. Dentro das tabelas eu vou ter os registros, dentro dos registros eu vou ter os campos, né? Só que entre registros e campos, então eu sei, por exemplo, que um conjunto, um grupo de campos, né? Um grupo de campos definem um registro, tá? Nós vamos ver isso daqui com mais detalhes nas próximas aulas, como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, por essa aula é só, tá? Eu só quero enfatizar que o Firebird é um entre muitos sistemas gerenciadores de bancos de dados, tá? Existem bancos de dados pagos e gratuitos, e aqueles que são gratuitos para você estudar ou usar de uma forma limitada, tá? Outros são totalmente gratuitos, como é o caso do Firebird. O banco de dados vai, na verdade, ele vai armazenar informações que estão ligadas, vinculadas entre si, estão relacionadas, tá bom? Todo banco de dados, todo sistema gerenciador de banco de dados, ele é capaz de gerenciar vários bancos de dados. Cada banco de dados vai ter várias tabelas, cada tabela vai ter vários registros, cada registro vai ter vários campos, tá? O campo é o elemento base. A partir de um grupo de campos eu tenho um registro, a partir de vários registros eu vou ter uma tabela, a partir de várias tabelas, ou uma ou várias tabelas, eu vou poder ter o meu banco de dados, ok? E todo sistema gerenciador de banco de dados, ele possui comandos e formas para que eu possa criar isso daqui. Por exemplo, todo sistema de gerenciador de banco de dados vai permitir que eu crie o banco de dados. Crie, apaga, eu posso criar, apagar, excluir, modificar. Posso criar tabelas, alterar, modificar, excluir, tá? Posso definir as características de cada campo, seus atributos e assim vai. Tudo isso, todo sistema gerenciador de banco de dados permite que eu possa fazer isso, tá bom? Então, basicamente isso. A gente continua numa próxima aula.